Você sabia que 4 dos mais emblemáticos automóveis já produzidos em série nasceram antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial? Pois é, o Jeep e o Hummer foram concebidos para uso bélico e o Fusca da Volkswagen e o Citroën 2 Chevaux para agradar alemães e franceses que buscavam uma mobilidade urbana mais acessível para a população de baixa renda. A invasão da Ucrânia pela Rússia causou fortes impactos na indústria automotiva e no esporte a motor. Bruno Meyer analisa os efeitos colaterais do conflito que provocou a retirada de fabricantes de automóveis da Rússia. Leandro Álvares, do canal De Carona com Leandro, traz o cancelamento do GP da Rússia e a saída de Nikita Mazepin da equipe Haas, com a frustração dos brasileiros apaixonados por Fórmula 1, que continuarão sem um representante na maior categoria do automobilismo mundial. Ele todo camuflado, você já viu aqui no Máquinas na Pan. O que nós vamos revelar hoje para você são os detalhes de design e motorização do novo Renegade, que estavam escondidos por debaixo do disfarce zebrado da mais nova versão do utilitário da Jeep. Veja só que notícia boa! Não há mais a necessidade de ir ao cartório para fazer a transferência do seu veículo e o nosso colaborador Henrique Pereira vai contar tudo isso para você. E mais, as motos invadem os estúdios do Máquinas na Pan com duas feras, o piloto Eric Granado e o nosso mestre das duas rodas, Tite Simões, com novidades da Moto E e da MotoGP. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e nas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Jeep Renegade 2022. Esse é o test drive que eu escolhi para a gente dar a largada no Máquinas na Pan dessa semana. Essa versão que a gente testa hoje é a S270 4x4, que ao lado da Trailhawk é o topo de linha da gama. O Renegade foi o SUV compacto mais vendido de 2021 e agora chega ao mercado totalmente reestilizado. Novo design, muita tecnologia e mudanças, principalmente aqui debaixo do capô. O motor é o T270 1.3 turbo de 185 cavalos no etanol e 180 na gasolina. É o mesmo que equipa o Compass e o Commander. O torque é de 270 Nm, disponível a partir de 1.750 rotações e a transmissão é automática de 9 velocidades com tração 4x4 e bloqueio de diferencial. O para-choque frontal ficou bem mais robusto e com um detalhe muito interessante, bem aqui debaixo da grade. Uma repetição da marca registrada de 7 fendas da Jeep, agora também em relevo na parte superior do para-choques dianteiro. Os faróis circulares agora são em full LED com luz de direção integrada e as rodas de aro 19 são escurecidas. A arquitetura interna e o design são muito bem valorizados por esse lado todo aqui da frente, do painel e também do console, que são muito bem esculpidos. O volante foi redesenhado e bem aqui no console central, o apoio de braço tem a marca 1941 em relevo, em baixo relevo, que registra o ano de nascimento da Jeep. Os bancos são em couro de série, já o teto solar é opcional por R$ 9.000. Bom, vamos agora então fazer o nosso test drive do novo Renegade 2022. Vamos lá? Durante o pré-lançamento, 3 pilares foram muito bem destacados: a tecnologia, a performance e a capacidade off-road. Vamos conferir. A capacidade off-road a gente já testou aqui no Máquinas na Pan, quando o Renegade ainda estava todo disfarçado, todo zebrado, lembra?
A tecnologia embarcada no Renegade, principalmente aquela que trabalha para segurança, é muito boa. São 6 airbags, detector de fadiga, alerta de assistente de manutenção de faixa e frenagem autônoma de emergência, além de 4 modos de condução: automático, esportivo, neve, que é recomendado para pisos muito escorregadios, e lama. O Renegade S ele foi inspirado no topo de linha, que é o Wrangler, e mesmo com todo esse acabamento sofisticado e materiais de altíssima qualidade, o DNA e o caráter da Jeep foram preservados. Fim de test drive e agora a gente volta para os estúdios da Jovem Pan. Meu caro Henrique Pereira, seja super bem-vindo aqui aos estúdios da Jovem Pan e é um prazer receber esse cara aqui, que é engenheiro, uma fera e que sempre faz uma consultoria aqui pra gente no programa. Henrique, eu não lembro se você chegou a testar essa nova versão do Jeep Renegade, mas você que é um cara de motores, me fala aí, foi realmente recalibrado? Foi, é um novo motor, na verdade, 1.3 turbo. É um motor que vem já de uma necessidade de mercado que pedia um motor novo, motor anterior muito criticado por consumo. Então ele vem agora com consumo melhor. E também na versão 4x4, que é outra crítica do mercado, que era um Jeep, mas não era um Jeep. Então ele passa a ser, tanto que desde o lançamento, os jornalistas foram convidados a ir ao campo de provas da Jeep, da Fiat, para avaliar a versão 4x4. E realmente é um novo carro. Aí só o público andando para ter essa nossa certeza. Henrique, vou aproveitar você aqui no estúdio para pegar um pouco da cola da prova. A gente fala muito em motor turbo, mas algumas marcas ainda insistem nos aspirados. O turbo hoje, ele traz até uma economia maior, você consegue ter ali um ganho até a 2.000 rotações, me parece que é isso. Como que você faz esse equilíbrio entre aspirado e turbo quando você fala em economia de combustível? Então a turbina veio justamente nessa tocada do downsizing. Você diminui o tamanho do motor e, logicamente, quando você diminui o motor, você vai perder potência. Então, para recuperar a potência, principalmente em alta, você usa a turbina. Em baixa, você vai passar o carro sendo um carro de baixa cilindrada, o que na cidade você não acaba usando, por exemplo, o motor 2 litros. Você usa aí o motor 1.2, 1.3 até uma certa rotação e a turbina vem para compensar, fazendo com que esse carro tenha um desempenho muito bom acima de uma determinada rotação. Então é um combinado, você ganha o consumo de um motor pequeno nas baixas rotações e a potência de um motor grande nas altas rotações. Legal, Henrique, você acompanhou comigo agora o teste do Jeep Renegade, mas eu também tenho uma matéria que eu quero que você acompanhe comigo, que é dos carros que foram lançados antes, durante e depois de uma grande guerra. E alguns deles a gente vê até hoje aí pelas ruas, inclusive o Jeep. Dá só uma olhada. Born to be Wild, antes, durante e depois. Isso mesmo, nós vamos mostrar hoje para você alguns dos carros que nasceram no fronte de grandes guerras. O mais icônico e emblemático de todos os automóveis, o Fusca, foi criado antes da Segunda Guerra Mundial por 2 homens, o mentor político Adolf Hitler e o engenheiro e projetista Ferdinand Porsche. O pequeno e versátil veículo foi concebido para mobilizar massas. O então chanceler alemão precisava de um carro compacto, barato e econômico e Ferdinand Porsche uma encomenda política que lhe permitisse projetar um carro sem a pressão de custos. O protótipo do carro popular chegou em dezembro de 1935 às mãos do Führer e 2 anos depois, a pedra fundamental da fábrica da Volks em Wolfsburg era lançada. Embora a produção tivesse seu início em 1938, foi paralisada durante a Segunda Grande Guerra, quando veículos militares foram montados sobre a plataforma do Fusca. O sucesso do Käfer, ou o Besouro, aconteceu somente depois da guerra, com seu primeiro exemplar saindo das linhas de montagem em dezembro de 1945. No Brasil, as primeiras unidades do Fusca chegaram em 1950. De lá para cá, 22 milhões de Fuscas foram produzidos globalmente. Com a missão de criar um carro capaz de transportar 4 pessoas e 50 quilos de bens agrícolas, André Lefebvre, projetista da Citroën, deu vida ao D-Chevaux. Um dos grandes desafios era o transporte de ovos, que deveriam chegar intactos ao destino, mesmo passando por estradas de terra. Seu lançamento, previsto para o final de 1939, foi abortado pela Segunda Guerra Mundial e o D-Chevaux só foi apresentado ao público em outubro de 1948 no Salão de Paris.
O interesse pelo Dechevaux foi tão grande que o cenário dos anos 40 lembra muito o que acontece nos dias de hoje. Filas de espera de até 5 anos para a compra do carro 0 km e uma valorização acima da média do usado, que passava a custar mais que um novo. O simpático carro francês passou a ser produzido também no Reino Unido, Uruguai, Portugal, Espanha e Chile. Um motor boxer de 2 cilindros com 375 centímetros cúbicos era refrigerado a água e despejava incríveis 9 cavalos de potência com transmissão manual de 4 marchas. Muito leve, com excelente estabilidade, o Dechevaux ganhou o público pelo seu design carismático e prazer ao dirigir, com uma tocada muito divertida. Com o final da produção em 1990, essa lenda da indústria francesa deixou um legado de 4 milhões de unidades produzidas e uma saudade daquele carismático veículo de 2 cilindros. Hammer, um verdadeiro carro de assalto que atualmente passeia pelas ruas da cidade. O utilitário do exército norte-americano foi projetado para transportar soldados e equipamentos bélicos e utilizado em 1989 durante a invasão do Panamá e da Guerra do Golfo no início dos anos 90. Em 1992, o robusto e largo utilitário de quase 5 toneladas e consumo médio de 4 km por litro foi para as ruas com as vendas impulsionadas, inclusive pelo seu garoto propaganda Arnold Schwarzenegger, visto frequentemente ao volante desse super pesado nas ruas de Hollywood. 30 anos depois de enfrentar inimigos durante a Desert Storm, o símbolo norte-americano de mobilidade forte e robusta se rendeu à conscientização da energia limpa e preservação do meio ambiente, com o lançamento do amigável GMC Hummer EV Edition One, primeira picape 100% elétrica da General Motors. O sistema de propulsão é formado por 3 motores elétricos com 2 unidades de acionamento para fornecer tração nas 4 rodas a esse utilitário que despeja uma potência de 1.000 cavalos. Sinônimo de off-road ou 4x4, o Jeep nasceu em 1941 com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A necessidade de um veículo com tração nas 4 rodas, capacidade para 3 soldados e uma metralhadora impulsionou a produção de 600 mil unidades durante o conflito. O general do exército norte-americano Eisenhower posicionou o veículo como uma das 4 ferramentas fundamentais para a vitória final, junto com a bazuca, a bomba atômica e o avião de transporte C-47. A origem do nome é bem interessante e controversa. Uns atribuem o nome ao personagem de histórias em quadrinho chamado Gene de Jeep, que era do tamanho de um cachorro, nativo da África e capaz de passar para a 4ª dimensão e companheiro de Popeye. Esse personagem cativou o público e se tornou rapidamente popular. A outra versão menos poética vem do GP, sigla para General Purpose, e pela sonoridade Jeep. Eu prefiro ficar com a versão do personagem do Popeye. O início da produção do Jeep no Brasil ocorreu em 1957, como plano industrial para nacionalizar a produção de veículos. O sucessor Wrangler trouxe para a marca novos padrões com sofisticado requinte tecnológico do Cherokee, que, aliado à robustez do clássico Jeep, foi um sucesso e está no mercado até hoje. Henrique, como você pode ver aí, Fusca está aí até hoje, o Hammer a gente vê muito mais nos Estados Unidos que aqui, mas está por aí pelas vias públicas, e a mesma coisa com tantos outros, né, como o Jeep, que a gente comentava aqui. O que você acha dessa história? Na verdade, esses carros, o Volkswagen é um pouco diferente, ele era a base do carro popular, se tornou o Kübelwagen, que era o carro de guerra alemão, é a mesma base, o motor a ar, que é interessante para tempo frio, tempo quente. E aí você vem o Jeep. O Jeep ele começou, na verdade, no Japão. Existe uma fábrica que fez um carro muito parecido com o Jeep, que acabou indo à falência e não deu certo. Durante a guerra, os Estados Unidos pediu um carro para Ford Willys. Foi lançado o Jeep, um carro simples, parrudo, que está até hoje no mercado com a marca. E ainda encontramos muitos Jeeps da época da guerra em movimento. Já o Hammer, esse é um transtorno, é um carro enorme, é um carro de guerra, é um carro de batalha mesmo, um carro para ir para o campo. E nos Estados Unidos as pessoas acharam que era interessante ter esse carro na rua, tanto que a própria General Motors na época fez o Hammer 2 e o Hammer 3, que é o menor carro. Sim. E uma curiosidade, o Hammer 3 foi em grande parte projetado aqui no Brasil pela General Motors do Brasil na época.
Que impactos que a guerra da Ucrânia teve na indústria automotiva? Bruno Meyer, que apresenta o programa Business aqui na Jovem Pan, explica agora pra gente. Olá, Alex. Olá a todos que nos acompanham aqui no Máquinas na Pan. É sempre um prazer estar neste programa. E olha, a gente tem falado diariamente ao longo da programação da Jovem Pan News sobre a debandada das empresas dos mais diversos setores, incluindo as mais valiosas do planeta, da Rússia, com as mais severas sanções. Nós tivemos a poderosa indústria petroleira, como as gigantes de energia BP, Shell e Exxon, que deixaram os negócios na Rússia, as gigantes de tecnologia nos Estados Unidos, como a Apple, e o setor automobilístico, que reagiu em peso contra a invasão na Ucrânia. Aliás, esse foi o setor que teve junto, logo no início, quase uníssono com reações contra a Rússia. A Volvo foi uma das primeiras a reagir à invasão, suspendendo o envio de automóveis para a Rússia. A alemã BMW foi outra que deixará de exportar e também produzir na fábrica que possui em Kaliningrado, à beira do Mar Báltico. Mercedes-Benz, Volkswagen, Jaguar, Toyota, Honda fizeram o mesmo. A Scania suspendeu a exportação de caminhões do Brasil para a Rússia. A subsidiária, com fábrica em São Bernardo do Campo, seguiu uma decisão da matriz na Suécia que decidiu interromper as vendas no mercado russo. A Scania era a única montadora que exportava veículos do Brasil para a Rússia. E assim como o Brasil, a maior parte das montadoras na Rússia é formada por multinacionais, principalmente da Europa. Agora, com a sequência de suspensão de negócios no país, a atividade da indústria automobilística na Rússia está paralisada, não é exagero afirmar. E não custa lembrar que a indústria automobilística, em qualquer lugar do mundo, movimenta muito dinheiro e milhares de empregos. E aí, senhor Henrique Pereira, sabe o que parece isso? Uma contramão daquilo que aconteceu aqui no Brasil, quando o Collor abriu o mercado para os carros de fora, agora a Rússia fecha esse mercado. Que impacto, além desses que o Bruno Meyer falou, a gente pode ter? Olha, além do petróleo, que agora nós estamos falando daqui de lá para cá, todo esse fechamento de mercado, você tem o níquel, você tem o gás neon, você vai ter uma nova crise de semicondutores, porque o gás neon, ele é a base para fazer o semicondutor. E você tem o ródio, o paládio, que também são produtos que vêm da Rússia, que são a base do catalisador automotivo. Então, todos esses produtos vão começar a ficar raros no mercado e o preço vai subir. Isso sem falar nas fábricas de chicote. Chicote é aquela fiação que percorre o carro todo e as empresas europeias compram da Ucrânia esses chicotes e o mercado agora está escasso, então nós vamos começar a ter uma crise na Europa de materiais. Eu acho que o preço do carro atual vai subir bastante e o elétrico, principalmente em função de níquel, afinal são 40 quilos de níquel num carro elétrico em média. Imagina o impacto que o níquel acabou dobrando de preço nesses últimos tempos. Vamos esperar a longo prazo, a médio prazo, para ver o que vai acontecer para o mundo se acomodar de novo. Mas sem dúvida vai ser um impacto muito forte que nós vamos ter em função de toda essa confusão. O Bruno Meyer trouxe os impactos da guerra na indústria automotiva e agora Leandro Álvares, do canal De Carona com Leandro, vai trazer as consequências do conflito na maior categoria do automobilismo mundial. Leandro, faltou pouco, mas ainda não foi dessa vez, né? Fim da esperança para a gente ter de novo um brasileiro na Fórmula 1, não é mesmo? Pois é, Alex, a nossa esperança de ver o Pietro Fittipaldi como piloto titular da equipe Haas e dessa forma a gente voltar a ter um piloto brasileiro competindo na Fórmula 1 o ano todo, coisa que não acontece desde 2018, com a aposentadoria do Felipe Massa lá no fim de 2017. Essa esperança acabou nessa semana com a confirmação de Kevin Magnussen como companheiro de equipe de Mick Schumacher lá na Haas. Ele vai ser o substituto do russo Nikita Mazepin, que foi demitido por causa dessa situação de guerra da Rússia contra a Ucrânia. Não teremos mais o Grande Prêmio da Rússia, inclusive. A Haas, que é uma equipe americana e até então tinha como seu principal patrocinador uma empresa russa, ela acabou com o patrocínio, não vai ter mais esse patrocínio e com isso tirou também o piloto, o Mazepin, cujo pai é o dono desta empresa que patrocinava a Haas. Henrique, o nosso próximo convidado você conhece muito bem, você sabe quem é? Não. É você mesmo. O Henrique trouxe pra gente aqui uma matéria bem legal,
sobre essa desburocratização na hora de você comprar ou vender um carro, que você não precisa mais ir pessoalmente até o cartório, que era uma coisa muito chata, né? Acompanha comigo. Para efetuar a transferência de propriedade de um veículo entre duas pessoas físicas, sempre existiu uma grande burocracia, principalmente para veículos transferidos antes de janeiro de 2021. O vendedor deve assinar um documento, levar ao cartório, reconhecer a sua assinatura. Já o comprador deve juntar outros documentos, como o seu documento de identidade autenticado, o seu comprovante de residência, a inspeção do veículo e todas as taxas e multas pagas. Ainda deve agendar um horário junto ao órgão de trânsito, o Detran da sua cidade, e essa documentação deve ser entregue e, a posterior, retornar ao local para retirar a documentação final. A boa notícia é que a partir deste mês, março, fica mais fácil fazer a transferência de propriedade de carros. O cidadão comum já pode transferir o documento do veículo através da carteira digital de trânsito, sem ter que ir a um cartório, reconhecer firma e sem custos. Toda a validação é feita eletronicamente pela plataforma gov.br, no app da carteira digital de trânsito. Mas ainda há algumas condições. Esta função de transferência está habilitada para veículos novos ou usados, com documentos emitidos a partir de 1º de janeiro de 2021. O motivo é que desta data em diante, o documento de transferência em papel, o antigo DUT, passou a ser digital e tem cadastro na plataforma gov.br. O procedimento de transferência é bem simples e rápido. Na operação, o vendedor acessa o aplicativo da carteira digital, informa o CPF do comprador e assina digitalmente, sem a necessidade de ir a um cartório e reconhecer firmas. Em seguida, o comprador recebe a notificação, repete o mesmo processo a partir do seu cadastro na plataforma gov.br. Com a transferência concluída, o novo proprietário passa a ter o documento do veículo armazenado digitalmente no seu smartphone. Agora temos uma rodada dupla com 2 craques das duas rodas. Bandeira verde agora para o piloto Eric Granado. Olá, Alex, amigos do Máquinas na Pan. Aqui é o Eric Granado, diretamente da Espanha. Estou aqui na minha pré-temporada para mais um ano aqui em busca de grandes resultados. Neste ano eu vou participar do Mundial de Moto E mais uma vez, dessa vez pela equipe LCR, e o Campeonato Espanhol de Superbike mais uma vez junto com o time da Honda, que é o Team Laglice, aqui no Campeonato Espanhol. Então, a expectativa está muito alta, estou muito motivado para essa temporada, estou muito bem fisicamente, fazendo um trabalho aí muito legal e uma preparação muito forte para esse ano. Então, em breve a gente já vai ter os primeiros testes do Mundial de Moto E em Jerez de la Frontera, que vai ser o local que vai ter a primeira etapa no início de maio. E também, logo mais, começamos com a pré-temporada com a Superbike, junto com a minha Honda CBR1000 RRR Fireblade, a qual eu vou correr no começo de abril já em Jerez também, a primeira etapa. Então fiquem ligados aí nas redes sociais, fiquem ligados nas transmissões, também torçam muito por mim, que esse vai ser um ano, se Deus quiser, de muito sucesso. Grande abraço, Alex, todos aí do Máquinas na Pan, tamo junto, valeu! E o nosso comentarista de motos nas pistas e nas ruas, Tite Simões, comenta o início da temporada da MotoGP, da Moto2, Moto3 e também da Moto dos Elétricos, a Moto E. Oi, Alex, oi, amigos do Máquinas na Pan. Eu sou o Tite Simões e eu vou falar para vocês sobre a primeira etapa da MotoGP que ocorreu no domingo, dia 6 de março. Essa foi aquela primeira corrida sem a presença do Valentino Rossi como piloto oficial. Ele já é chefe de equipe, não estava presente nesse evento porque o filho dele nasceu no mesmo fim de semana, então ele estava representado lá. Pelo que a gente viu, as Ducati continuam sendo a bola da vez. As motos andaram muito e a vitória ficou para Enea Bastianini com uma Ducati 2021. Tinha 4 Ducati 2022 para as equipes oficiais e apenas 2 Ducati 2021. Qual que ganhou? Uma Ducati 2021. Na Moto 2, vitória de Celestino Vietti, que acabou de subir da Moto 3, chegou lá e já levou a primeira etapa. Em segundo lugar, Aron Canet, que também subiu da Moto 3, chegou lá e faturou o segundo lugar. Então os 2 primeiros colocados na Moto 2
são pilotos estreantes na categoria. Mas pra gente brasileiro, nós brasileiros, o mais legal de tudo foi ver a Moto 3, aonde correu o menino Diogo Moreira. Diogo Moreira tem 17 anos, fez a estreia dele numa etapa do Mundial, foi simplesmente a melhor estreia de um brasileiro em uma prova válida pelo Mundial de Moto Velocidade. Ele largou em 18º e chegou em 6º lugar depois de andar muito tempo em 5º. Então o meu recado para vocês é o seguinte: olho nesse menino, ele tem muito potencial. E aí, Henrique, vai sentir falta de Valentino Rossi nas pistas? Eu não tenho dúvida que onde você vê uma moto no mundo, vai estar ligado ao nome dele, ao número capacete. 43, né? Muito forte, né? O capacete vai estar sempre sendo lembrado. Agora, afinal, são 25 anos. Isso dá mais ou menos, pessoal assistindo, umas 2 gerações. 9 títulos, mais de 200 campeonatos. Não dá para imaginar, mas a gente fica velho e a gente tem que deixar o espaço para os mais novos. Eu acho que ele tomou a decisão na hora certa e tenho certeza que ele vai percorrer outros caminhos ainda em outras categorias, quem sabe. Na minha época, minha torcida era para que Giacomo Agostini não saísse das pistas ou Mamola. Os tempos mudaram e hoje a gente tem aí, vai sentir muita falta realmente do Valentino Rossi. Henrique, super obrigado por ter sido esse wingman aqui durante o Máquinas na Pan, trazer todo esse seu conhecimento e também balizar algumas outras matérias aqui, como essa mesmo que você fez do documento digital. Muito obrigado pelo convite para vir aqui pessoalmente e vamos continuar essa parceria enquanto a gente conseguir. Valeu, obrigado, amigo. Um grande abraço. É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.